Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje vamos dar início a mais uma aula. Eu vou pedir para a Isa nos dirigir a desenho e oração pelos pedidos que a gente colocou lá no WhatsApp, tá bom, Isa? Pode orar. Querido Deus, bondoso Pai, te agradeço, Senhor, pela possibilidade dessa aula que o Senhor está nos dando, que o Senhor, graças a Ti, tem essas tecnologias hoje em dia para nós podermos, mesmo à distância, podermos aprender sobre Ti. Te peço, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando de cada pedido e agradecimento que foi feito conforme a Tua vontade. Em especial, Senhor, nós te pedimos pela avó do Lucas, a irmã Madalena, que não está muito bem, e também pelo Davi, que ele possa estar melhorando cada vez mais. Também te peço pela Nicole e pela Rebeca, que também possam melhorar. Tudo isso conforme a Tua vontade. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tia Sara está com a palavra. E, gente, vamos lá. Espero que não tenha muito barulho de cachorro aqui, porque, né, estamos em casa. Não tem como controlá-las, mas vamos lá. Um pouco difícil. Tá dando para me ouvir? Sim. É uma aula um pouco difícil de se dar. Porque é uma aula que parece uma novela mexicana, gente. Vocês não vão acreditar. Vocês vão me entender melhor. Ela fala de amizade, traição, pois é, morte, uma loucura. Uma coisa assim, mistura um pouco disso, um pouco daquilo, e é uma coisa que acho que nem novela mexicana chega aos pés disso, gente, de verdade. Porque, além de tudo isso, é uma coisa que realmente aconteceu, e não só ficção como na novela. Então, a gente vai começar nossa história. Começa nos tempos muito antigos, lá na época do ano 33, para ser mais exata, depois de Cristo. E a primeira parte da nossa história. Jesus estava com seus discípulos, tinha operado vários milagres ao longo da carreira dele, da carreira da fé, com as pessoas, já tinha falado de Deus para muitas pessoas, ele já era muito conhecido, todas as pessoas conheciam Jesus, e ele tinha chegado na cidade de Jerusalém, já tinha chegado no burrinho lá, tudo bonito, foi recebido pelos fiéis que estavam lá, todo mundo feliz porque Jesus estava lá. Mas, por trás de toda essa felicidade, tinha algumas pessoas que não estavam nada felizes com isso. E essas pessoas estavam bolando um plano maquiavélico para pegar Jesus, para ele acabar com tudo isso. Não quero mais Jesus vivo, não quero que ele continue falando de Deus dessa maneira para as pessoas, que ele está acabando com tudo que a gente acredita. Então, vamos dar um fim em Jesus. Quem eram essas pessoas? Quem sabe me dizer? Eu acho que são os fariseus. Os fariseus? E quem eram os fariseus? Um grupo que caçava evangélicos. Isso. Mais ou menos eles começaram a caçar os evangélicos depois da morte de Jesus. Os fariseus, eles eram pessoas conhecedoras da lei. E o que era a lei? O que as pessoas tinham que fazer. Era uma coisa que as pessoas tinham que fazer. No Antigo Testamento, a lei era a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que contrariasse o que eles estudavam, o que eles aprenderam ao longo desses anos, para eles era errado. Só que eles não tinham realmente aprendido o que Deus quis ensinar com essas leis. Porque Jesus era o quê, gente? Jesus Ele era Deus. Ele era homem. Na Terra ele era homem. É verdade, ele é homem. Jesus foi Deus encarnado.
Ele era o filho de Deus, ele veio aqui para cumprir a vontade de Deus. Ou seja, ele veio para cumprir a lei, mostrar para a gente como a gente devia seguir e obedecer essa lei. Mas os fariseus não entendiam isso. Eles achavam que Jesus estava fazendo tudo errado, que tudo que eles aprenderam, Jesus estava fazendo completamente diferente. Ainda mais porque uma das leis, acho que vocês lembram, era que o sábado devia ser guardado para Deus. Então você não podia trabalhar nesse dia ou fazer nada nesse dia. E Jesus, ele operava milagres, ele continuava falando de Deus nesse dia. E os fariseus vieram confrontar ele também sobre isso, que na lei fala que não se pode trabalhar no sábado. E Jesus respondeu eles falando que se você leva o seu animal para beber água no sábado, isso também é considerado trabalho. Você deve reservar o dia para Deus, mas não parar de fazer as coisas que agradem a Deus nesse dia. E aí os fariseus ficaram muito bravos com isso. E eles se reuniram com um dos maiorais lá. Quem sabe quem era? O supremo sacerdote naquela época. De sei. Tinha carinhado. Aí. A Karine tá dando spoiler. Fariseus? Eram os fariseus. Os fariseus eles tinham um supremo sacerdote, que era o presidente da Liga dos Fariseus, né? Kaique. Kaique. Não. Kaique. Ai. Nossa. Kaique. Era Caifás. Ele era como se fosse assim, o presidente da Liga dos Fariseus, hein? Ele era o top, tava lá em cima. Tudo que ele falava, o pessoal ia atrás. E ele queria, porque queria que Jesus fosse preso. Queria derrubar Jesus de qualquer jeito. Ele não queria mais Jesus vivo. E aí, eles estavam lá reunidos, bolando um plano. O que a gente vai fazer? Precisa derrubar Jesus. Mas como? A gente precisa de um traidor. É disso que a gente precisa. E agora? Onde a gente vai achar isso? Quem sabe me dizer? Discípulo de Jesus traiu Jesus. Jesus, quer dizer, Judas ia atrair Jesus. Sim. Pra ganhar dinheiro depois. 20 moedas de prata, eu acho. 20 não. Peraí. Vamos lá. Você aceita trair Jesus, Ana? Não aceito, porque ele é meu único e suficiente salvador. Então pode ir embora. Deixa eu ver Isabela. Isabela, você aceita trair Jesus comigo? Não. Porque eu amo Jesus. Tá. Lucas, você aceita trair Jesus comigo? Não. Por quê? Porque ele é meu salvador e não vou trair. É rapidinho, dá nada não. Não. Então também não dá. Eu tenho outra pessoa aqui que eu posso pôr. Deixa eu procurar na minha lista. Aqui, ó. Diogo. Diogo, você aceita trair Jesus comigo? Nunca. Nunca, porque senão eu tô traindo o cara que vai me salvar. Que pergunta é essa, tia Sara? Não tô entendendo. Não tô entendendo que pergunta é essa. É tudo mentira. É tudo mentira que Jesus tá falando. Não vai. Deixa eu ver, tia Karine aceita trair Jesus comigo? Oi? Aceita. Tá aqui na lista do nome. Aceita. Eu vou fingir que eu nem ouvi essa pergunta, tia Sara. Eu vou desligar o microfone e vou fingir que você não me perguntou isso, tá bom? Também não está na minha lista. Rapidinho, ó. Eu não. Não, ninguém aceita me ajudar. Poxa. Aí os fariseus já estavam assim, igual a tia, já sem esperança, já riscaram a lista inteira. E agora? Não tem como trair Jesus. Todo mundo segue ele, todo mundo gosta dele, e agora? De repente, surgiu lá, começando nossa novela mexicana, surgiu uma pessoa lá na porta, vindo assim, e falou exatamente as palavras.
eu traio Jesus para você, em troca de 30 moedas de prata. Eu entrego Jesus de bandeja para você. Quem foi essa pessoa? Quem sabe me dizer? Judas! Judas. Judas. Judas Iscariote, eu acho. Mesmo Diogo, Judas Iscariote. Ele aceitou, gente. Não foi só aceitou, ele se colocou à disposição dos sacerdotes, dos fariseus, para trair o mestre dele, trair Jesus, que foi a pessoa que ele andava do lado. Era um amigo, mais que um amigo, né? Vocês viram que Judas era um dos 12 discípulos. Eles andavam com Jesus, eles conheciam Jesus. Ele viu de perto o que Jesus falava, o que Jesus fazia, o que Jesus ensinava. E ele aceitou trair Jesus por 30 moedas de prata, gente. 30 moedas. O que é 30 moedas de prata? Hoje a gente tem notinha de 200 que vai sair, 30 moedas de prata é nada. E vocês pensam, tipo, Jesus, que confiava nele e tudo mais, e Judas traiu Jesus. Jesus, vocês acham que ele sabia disso, que isso tudo ia acontecer? Ou acha que não? Eu acho que ele sabia. Ele sabia. Sabia? Ele mesmo Sabia. falou na mesa que Ele alguém... contou para os discípulos, dizia que ele ia morrer, que ia ser negado, que ia ser traído. Contou tudo isso Tá? para os discípulos. Exatamente, Jesus ele já sabia de tudo. Quando ele veio aqui para o mundo, ele já sabia tudo que ele ia passar. Ele já sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ia ser traído. Ele sabia como seria a morte dele. Ele sabia de tudo isso. E ele não desistiu de vir aqui cumprir a vontade de Deus. Mas voltando, antes da traição, Jesus, ele tinha ido em um certo lugar fazer uma certa coisa. Quem sabe o que era? Dar um... Ele sei. foi para o Monte das Oliveiras, eu acho. Foi uma ceia. Não, não foi na ceia. Ele foi para um... Acho que ele foi no Monte Tem das Oliveiras. Isso mesmo. Tem uma música muito bonita. É o Monte das Oliveiras, também conhecido como Getsemane. E nesse monte, Jesus se reuniu para fazer uma oração. Ele ia orar, porque ele sabia que a morte dele estava chegando. Que essa seria a última oração dele e o último momento que ele estaria com todos os discípulos dele, com as pessoas mais importantes para ele que andavam junto com ele aqui. E aí ele pegou e pediu assim, igual eu vou falar agora para vocês, gente, vamos orar comigo. Isa, Ana, Lucas, Diogo, Rosa, vamos orar comigo. Que honra, né? Orar do lado de Jesus. Um pedido que ele fez, não foi uma ordem, foi um pedido. Orar comigo, todo mundo, que eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso de vocês do meu lado nesse momento. Tia Karine, vamos lá orar comigo também, todo mundo. Vocês acham que eles foram? Sim. Sim, foram. Sim, claro que eles foram. Só que Jesus orou toda e orou a noite toda com muito fervor, chegando até Jesus a chorar lágrimas de sangue, gente. Do tamanho da aflição que ele estava passando, de tanto orar que ele estava. Ele chorou lágrimas de sangue. E os discípulos estavam lá junto também, orando com lágrimas de sangue, orando com ele? Firme e forte. Ele estava dormindo, eles estavam dormindo. Quê? Os discípulos dormiram, gente, não atenderam ao pedido de Jesus, não aguentaram o cansaço. Dormiram enquanto Jesus estava orando e passando pela aflição sozinho. Não foi, como a gente pode dizer, quando você pede para um amigo seu ir com você fazer uma coisa legal, ou mesmo que seja uma coisa meio triste, você não quer ir sozinho, por isso que você pede, não é verdade? Sim. E se seu amigo te abandonasse na pior hora, assim, quando você tá lá, que você sabe que, olha, se não tiver ninguém comigo, igual eu para tirar sangue, se não tiver ninguém comigo, eu vou chorar, não vai dar certo. Seu amigo te abandona lá, fala, tipo, vai sozinho. Como que você se sentiria nesse momento? Com medo. Muito triste.
Porque seu amigo te abandonou no momento que você precisava. O seu amigo falou assim, ó, eu vou com você, mas depois descumpre a palavra dele. Exatamente. E se esse seu amigo voltasse sabendo que você tem medo e voltasse com aquilo que vai te machucar? Nossa. Aí ia acabar a amizade. E a doença muito no nosso coração, né? Uhum. Com certeza. Pensa vocês que Jesus já estava lá, sofrendo, com medo, orando. Ele estava assim, não tem nem como explicar, né, gente? A gente sente, não tem muito como explicar nesse momento o que Jesus tinha passado. Porque ele não estava só com as aflições dele. Nesse momento, ele já estava começando a carregar as aflições de todas as pessoas do mundo. Pensa, o meu pecado, o seu pecado, indo para Jesus. Então, é uma sensação muito pesada. E ele estava sozinho nesse momento. E aí, veio uma multidão se aproximando do Getsemane. Essa multidão era feita pelos sacerdotes, pelos fariseus. Chegando lá, o que acontece? Judas estava na frente. Chega até Jesus e dá um beijo na bochecha de Jesus e fala: que a paz esteja com o Senhor. Quem sabe o que esse beijo significava? Era ele que era Jesus. Exatamente. Era um beijo da traição. Hoje vocês podem ver em alguns lugares, alguns desenhos, a expressão o beijo da morte. Ele veio mais ou menos disso daí. Porque a pessoa que era Jesus, a pessoa que devia ser morta, era a pessoa que Judas beijasse. Então Judas deu um beijo em Jesus, falando para os fariseus: é esse homem que vocês têm que prender. Os fariseus foram lá, pegaram Jesus com os guardas, né? Os guardas pegaram Jesus e foram levar Jesus para os sacerdotes decidirem o que iam fazer com ele. Chegando lá na casa do sogro de Caifás, primeiro, todos os sacerdotes estavam reunidos lá e começaram a falar várias blasfêmias a Jesus, acusando ele de várias coisas que ele nunca tinha feito, falando várias mentiras. Só que Jesus, você acha que ele retrucou, que ele falou alguma coisa? Tipo, não, isso é mentira, não fui eu que fiz. Não. Jesus, ele ficou quieto. Ele aceitou. Ele aceitou tudo o que falavam. Mas teve um momento que Jesus disse uma coisa para Caifás. Alguém abre para mim a Bíblia em Mateus 26, 64. Capítulo 26, versículo 64. Alguém abre para mim rapidinho. O que, tia? Mateus, o quê? Eu já tô em Mateus. É Mateus 26. Capítulo 26. 64. Capítulo 64, já achei. Eu também já achei. Então lê para mim. Então o Diogo vai ler para mim. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia que vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Poderoso e vindo de sobre as nuvens do céu. Amém. Qual foi a pergunta que Caifás fez para Jesus? Se ele realmente era o Filho de Deus. E Jesus deu essa resposta para ele. Vai vir o dia que vocês vão ver Filho do Homem subindo aos céus e descendo aos céus, cercado de nuvens. Nesse momento, Caifás ficou com uma raiva. Ele pegou e rasgou as roupas dele. De tanta raiva que ele ficou nesse momento. E aí ele decidiu: não, a gente não pode matar esse homem. Porque senão a gente vai ser preso. Então a gente vai pegar ele e vai levar para o governador da cidade. Quem era esse governador? Pôncio Pilatos. E eles levaram Jesus até Pôncio Pilatos. E Pilatos ficou muito feliz porque já tinha ouvido falar de Jesus. E ele ficou muito surpreso ao ver quem era Jesus e como Jesus se comportava. Porque por mais que eles falavam, blasfemavam, gritavam com Jesus, Jesus continuava firme, continuava quieto. Não falava nada, não brigava com ninguém, não xingava ninguém. Ele continuava quieto na dele.
E aí Pilatos pegou e ficou sabendo que Jesus era judeu da Galileia. E aí ele pegou e falou assim, olha, o governador do seu estado está aqui em Jerusalém. Então eu vou mandar Jesus para ele. E mandou Jesus para Herodes. Herodes olhou Jesus e zombou de Jesus junto com os guardas dele. E falaram mal de Jesus, tiraram onda da cara dele, fizeram piada de mau gosto com ele, vestiram uma capa luxuosa em Jesus e mandou de volta para Pilatos. E aí Pilatos ficou sem saber o que fazer. Porque, Jesus era inocente. Ele tinha conversado com Jesus, ele viu como Jesus reagia, ele sabia o que Jesus tinha feito. E ele não achou nenhuma acusação para Jesus. Chegando perto do onde Jesus estava, vocês lembram que época que era, mais ou menos? Que comemorava o quê? Páscoa. Era uma comemoração muito importante para os judeus. Quem lembra? Dia das Crianças. A Páscoa. Páscoa! Ai, Brincadeira. Na época da Páscoa, era a libertação, que era a Páscoa era a libertação muito grande. E era uma época de muita felicidade para os judeus, comemorar a libertação deles. E aí, nessa época era muito comum os governantes liberarem um preso que o povo escolhia. E aí Pilatos falou, tive uma ideia. Eu vou colocar Jesus e vou colocar um preso que a gente conseguiu pegar há pouco tempo. Jesus Que o pessoal Barrabás. odeia porque fez coisa errada, exatamente. E aí Pilatos colocou Jesus e Barrabás para a multidão escolher quem eles queriam libertar. Uma pessoa que era inocente, que tinha só feito bem, vários milagres, falado de Jesus, ou um preso que tinha feito muitas coisas erradas. Isso, um cara Foi muito o mau. Barrabás. Só que a multidão, ela estava muito enfurecida. Os sacerdotes tinham feito a cabeça daquele povo. Não só sacerdotes, mas os sacerdotes guiados pelo inimigo, né? Guiado pelo diabo. E as pessoas escolheram libertar Barrabás e crucificar a Jesus. Nossa. Antes disso, a esposa de Pilatos tinha falado para ele o seguinte: olha, se você tiver alguma coisa a ver com a morte desse homem, não tenha, porque eu tive um sonho e eu sofri muito por causa dele, por causa da morte dele. Então Pilatos pegou e lavou as suas mãos na frente do povo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele não tem nada a ver, que a decisão não foi por causa dele, foi por causa do que o povo escolheu. E aí, Jesus, ele foi preso, ele foi castigado com chibatadas, ou seja, o chicote nas costas dele, e esses chicotes, eles tinham pontas com ossos, com vidros, porque machucavam. Jesus foi preso, carregou a cruz e foi sentenciado à morte. E Jesus passou tudo isso como um cordeiro indo para o matadouro, quieto, aceitando tudo que veio para ele. E além de tudo isso que ele estava passando, das pessoas falando para ele, ainda tinha todos os nossos pecados, as nossas culpas que estavam caindo em cima dele naquele momento. E vocês acham que vocês suportariam passar um pouquinho disso que ele passou? Acho que não. Não. Eu não suportaria passar nem. Eu não suportaria nem passar no dedinho do meu pé isso daí, gente. Não dá. E Jesus, ele passou por isso. Por quê? Porque ele ama a gente. Porque ele está do nosso lado. Porque nós somos filhos dele. Ele se importa conosco. E ele veio para cumprir a vontade do Pai. A vontade de Deus. Ok? E essa é a lição que eu quero deixar para vocês hoje. Que por mais difícil que a gente esteja passando, a gente tem que confiar em Deus, confiar em Jesus. Por quê? Jesus passou por coisas muito maiores do que a gente passou. E ele fez tudo isso para libertar a gente.
Como eu disse para vocês, a Páscoa era a comemoração da libertação dos judeus do Egito. Ou seja, quando eles passavam por aflições, que eles sofriam, Deus libertou eles. E Deus libertou novamente eles com a morte de Jesus, que foi também na época da Páscoa, que foi a libertação de uma vida de pecados, da vida da morte. Deus libertou a gente 2 vezes, da morte eterna, dando vida, e libertou a gente de todos os nossos pecados, porque por meio do sacrifício de Jesus, que sofreu, suportou tudo que a gente tinha, nós somos libertos, sarados e somos novas criaturas para Ele. Espero que vocês consigam colocar isso em prática na vida de vocês e saibam que Ele sempre está com a gente, tá bom? Amo vocês todos, viu? Se alguém Também. quiser falar alguma coisa, pode falar. Tchau. Não, tchau não. Ô, tia, calma minha aí. mãe acabou de chegar. Que ela vai almoçar aqui. Eu tô feliz. Vamos agora para a nossa próxima parte do Credo, que é o que nós estamos estudando na nossa revista, não é verdade? Quem lembra a primeira parte? Ai, Deus Pai, todo poder. Oi! Oi, Tia tia Rose, Rô, tudo saudades! Beijo. Muita saudade. Isso, Ana. Creio em Deus Creio Pai em Deus Pai, Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo. Seu Não lembro o resto. único, Seu único filho. Não lembro. seu único filho, nosso Senhor. Isso. E aí a gente Nasceu da Virgem Maria. e nasceu da Virgem Maria, muito bem. E aí Padeceu sobre o poder de Pôncio Pôncio Pilatos, que foi Diferente justamente essa palavra. Pôncio Pilatos. Não é tão usada hoje em dia. Ele humilhou Jesus. Ele não queria levar ele até Jesus, não foi para ele julgar, ele queria era ter uma atração, sabe? Ele estava achando que Jesus era um mágico que ia fazer ele passar o tempo. Então quando Jesus não quis fazer nada, tipo, não quis se humilhar diante de Pôncio Pilatos, Jesus nem falou diante de Pôncio Pilatos, ele ficou quieto. Quando ele foi lá, ele falou: "O quê? Eu vou humilhar essa pessoa. Ele não está querendo aqui fazer um show para mim, eu vou humilhar ele", e maltratou, isso, e machucou. Então é isso que fala o credo, que aquilo que a gente acredita, e parte dele é esse, ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Padeceu é o quê? O que é padeceu? Quem sabe? Padeceu é ficar na frente de uma pessoa. Ele morreu, gente. Padecer Então, é sofrer, é sofrimento. Ele padeceu, ele sofreu sob o poder de Pôncio Pilatos, que era aquela autoridade da época que humilhou ele. Então vamos todo mundo falar junto essa parte do credo, para a gente encerrar a aula? Vamos? Tá bom. Vou contar até 3, será que a gente consegue? Vamos tentar, né? 1, 2, 3. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. De novo, 1, 2, 3. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Isso, muito bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mas antes peraí, eu vou encerrar a aula aqui, tá bom? Vou encerrar a aula, vou encerrar a nossa gravação. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nasceu da Virgem Maria. Então, vou encerrar aqui a aula. Um beijo para todo mundo, mas aguardem ainda que eu tenho um recadinho para vocês, tá bom? Tá bom. E obrigada.